Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a este módulo que eu acho que é o mais fantástico de todos, tá? Por quê? Bem, o que significa decodificar a mempool? Exatamente isso que vocês estão lendo aqui, ó. Imagine você acessar as transações financeiras globais em tempo real, antes que elas aconteçam efetivamente, que no caso da rede Ethereum é quando elas são definitivamente incluídas na blockchain. A gente precisa explorar um pouco o significado disso quando eu falo em transações financeiras globais em tempo real. Bem, vale a pena a gente perder um pouco de tempo, porque na verdade a gente vai ganhar tempo falando com mais detalhes sobre isso. O que a gente está falando aqui? Hoje a gente está vendo uma migração de todo o comércio eletrônico para a rede Ethereum. Você tem, por exemplo, no Brasil, o projeto de tokenização da moeda. Se você for verificar as manifestações, por exemplo, do coordenador do projeto, ele fala que a inspiração para o projeto são as finanças descentralizadas. Há vários já projetos no contexto da chamada DREX visando integrar a DREX às finanças descentralizadas. O que isso significa? Permitir que a DREX seja negociada em redes como a Ethereum. Então imagine que o sujeito vai fazer uma transação usando o DREX, por exemplo, no âmbito de um protocolo de finanças descentralizado. Se você souber decodificar a mempool, você vai conseguir saber ver aquela transação antes dela ser definitivamente inserida na blockchain. Isso significa que você tem um conhecimento privilegiado. Você vai poder, por exemplo, realizar outras transações de modo a tirar benefício dessa transação, conforme nós vamos ver, por exemplo, no caso dos sandwich attacks. Mas não é só isso. As transações da mempool, se você for parar para analisar, quando você passa a saber decodificar, pense o seguinte: você está tendo ali acesso a informações que você pode utilizar modelos estatísticos ou até mesmo agora baseados na inteligência artificial para extrair o quê? Extrair informação. Você tem um conjunto de dados brutos ali, né? E você consegue extrair informação. Então pense, olha o que está acontecendo hoje quando a gente fala, por exemplo, tokenização de ativos reais. O que é tokenização de ativos reais? Em algum momento você vai ter um token sendo transferido no âmbito de uma rede pública como a Ethereum. Então veja o poder deste conhecimento, tá? Vale a pena você analisar cada byte, entender ali inicialmente aquelas complexidades da notação hexadecimal, porque o ganho que você vai ter com esse conhecimento, apenas passei para vocês aqui um overview, né, de modo que vocês entendam então a importância, por que eu gosto tanto, porque eu perdi não, né, eu ganhei tanto tempo me aprofundando aí, literalmente na leitura dos bytes. Então, espero que vocês tenham entendido a importância deste conteúdo. E aqui basicamente é exatamente o que eu disse inicialmente, né? Por que aprender a decodificar a mempool? Veja que você pode, por exemplo, criar então bots de investimento, certo? Além disso, você consegue desenvolver ferramentas de segurança. Todo hacker que se preze efetivamente possa ter esse nome, ele sabe esse conhecimento que você vai ver aqui, certo? Existem hackers que não sabem? Bem, são pessoas que pode ter pessoas que saibam utilizar ferramentas para obter determinados resultados, mas não são tecnicamente aquilo que nós poderíamos chamar de um hacker. Um hacker ele deve ser capaz de decifrar os bytes, entendeu? Entrar naquele, saber interpretar o significado da informação no nível ali dos zeros e uns ali. No nosso caso a gente vai trabalhar com a notação hexadecimal. Então, o hacker que se preze, ele sabe esse conteúdo. Ou seja, isso é o básico para ele. Claro, sabe também com certeza o funcionamento da Ethereum Virtual Machine, conforme nós vimos já também, porque nós aprendemos a programar uma réplica da Ethereum. Então, ou seja, ele sabe como que funciona a questão dos opcodes. Mas esse conhecimento é fundamental, tá? Então, veja, aqui a gente vai aprender, por exemplo, como se dá de fato a interação com os smart contracts, a comunicação com os smart contracts.
Se você não sabe isso aqui, você está tudo dependente de ferramentas. Você está simplesmente operando as coisas no escuro. Agora, quando você entende o que a gente vai estudar nesse módulo, a coisa muda. Veja, por exemplo, o caso lá da Bybit, que foi hackeada. Por que foi hackeada? Porque os integrantes aí dessa empresa não conhecem ou não aplicaram o conhecimento que nós vamos ver aqui. Porque se eles tivessem, eu já falei, tem um vídeo específico no canal, por exemplo, se eles tivessem analisado o raw transaction, a transação bruta, antes de assinar e enviar ela, eles certamente não teriam caído em um hacker. Então olha só como é importante isso. Uma corretora aí que fez uma transferência de bilhões não se atentou para esse conteúdo que nós vamos aprender aqui, certo? Perfeito. Bem, aqui temos os passos para decodificar a mempool, mas antes disso, vamos entender, né, o que é a mempool, caso você não saiba. Eu vou sair daqui e vou entrar agora aqui para nós entendermos um pouco melhor como que funciona esse processo. O que acontece? Aqui você tem um usuário. Esse usuário ele vai, por exemplo, enviar, né, uma transação. Ver se eu consigo aqui clicar aqui. Não, vou passar daqui mesmo. Então ele vai enviar uma transação. Esses integrantes aqui você tem a rede Ethereum, certo? Cada uma dessas pessoas aqui são um dos nós da rede Ethereum. Eles são os responsáveis por validar as transações. Eles são intermediários. Perto de você que é usuário, você está ali com o teu celular, com o teu computador para fazer interação aqui, né? Tá lá conectado na sua carteira MetaMask, por exemplo. Você vai enviar uma transação para algum desses indivíduos aqui e eles vão precisar validar essas transações. Mas o que acontece? Eles não validam direto as transações. Eles têm um local. Essas transações são enviadas mesmo para um local chamado de mempool, onde elas ficam ali para que possam ser validadas. É muito importante entender isso. Então aqui eu tenho o cidadão que é o validador e tenho o mempool. E aqui eu tenho, por exemplo, uma primeira transação. Isso que pode ser entendido como um hash de uma transação. Pense, foi enviado para um desses integrantes da rede. Aí nós temos um mecanismo, né, de compartilhamento dessas informações, porque a rede precisa estar em sync, conforme nós falamos. Todos os validadores devem ter acesso, né, a essas transações. Então essas transações elas vão sendo compartilhadas até o momento que a rede toda está atualizada, ok? Isso aqui não tem nada de blockchain ainda, tá? Só o mempool. Então as transações estão aqui, ó. Percebe? Então aqui, o que eu posso fazer? O que a gente vai aprender a fazer é, por exemplo, pegar esse hash dessa transação aqui e extrair, por exemplo, qual o endereço que estava enviando, o que ele está enviando, qual que é a quantidade de tokens se for um envio de token, com qual smart contract que ele está interagindo, se for um envio de Ether, qual que é a quantidade de Ether que ele está enviando, com qual protocolo que ele está interagindo, ou seja, a gente vai ter quantas vezes que esse endereço já interagiu com a rede, quanto que ele está disposto a pagar para que essa transação dele possa ser validada, porque cada um desses integrantes aqui eles recebem algo chamado de gas para poder efetivamente desempenhar esse trabalho. Ninguém trabalha de graça, certo? Então essas informações que nós vamos extrair, ou seja, basicamente tudo, né? Aquilo que é necessário. Então veja, ó, agora tem uma segunda transação, ó, e aqui eu estou recebendo transações. Eu vou chegar um momento que eu vou estar aqui então com o mempool cheio de transações. Não estão validados, mas aqui eu vou conseguir fazer a leitura. Eu já sei, por exemplo, se aqui tem alguma transação de envio de Drex, se aqui tem o envio de algum token de um ativo real, certo? Que está crescendo muito. Então veja, eu literalmente, se eu penso que a rede Ethereum é uma rede transacional, que opera em escala global, eu tenho acesso a tudo que vai acontecer no mundo financeiro. Veja que fantástico que é isso. Agora imagine, a gente vai aprender a fazer isso aqui de forma manual, sem uso de software, tá? Por quê? Porque quando você for usar o software, aí ninguém segura você, né? Então, aí veja bem, agora esse azulzinho aqui é a blockchain. Então o que vai acontecer? A pessoa, o validador ele vai ter que validar a transação, ou seja, verificar se a pessoa que está enviando aquela quantidade de fato ela tem aquela quantidade que ela está pretendendo enviar, ou seja, algo que também você já deve ter visto no nosso quando nós montamos a blockchain, nós programamos todo esse processo, certo? Então isso aqui é uma revisão também, na verdade. Então, é basicamente isso, ó. E aí depois que ele valida é que ele inclui na blockchain. Só o que a gente vai fazer então? A gente quer saber antes de eu ter essa inclusão e posterior compartilhamento, porque depois todos os integrantes vão ficar em sync, ó.
eu quero saber antes disso, porque eu quero tirar proveito dessas informações, ou até mesmo porque eu quero construir um software para disponibilizar isso para outras pessoas. O pessoal que construiu, por exemplo, o ITERScan, que você vê lá, eles precisam ter esse conhecimento aqui que nós vamos aprender. Perfeito? Então vamos voltar agora para cá. E deixa eu modo de apresentação. Então agora aqui, quais são os passos para decodificar a mempool? Bem, a gente tem dois mecanismos básicos de codificação. Um que é o RLP, né, o RLP, que é o método de serialização. Vamos falar mais sobre isso, mas é basicamente, ou seja, todas as informações para que elas possam ser enviadas para a rede, elas precisam ser serializadas, vão ser enviadas em formato de bytes. Então, para a gente converter, por exemplo, uma quantidade, uma string, né, no caso um nome, por exemplo, eu vou precisar sempre transformar isso seguindo um processo de codificação, que é o de serialização, que é o nome técnico, que é representado por esta sigla aqui, tá? O que acontece? Eu tenho basicamente, quando eu falo em transações na rede Ethereum, dois tipos de transação. Uma transação que simplesmente é um envio de Ether, mas eu tenho transações, que para nós nos interessam muito, de interação com smart contracts. Por exemplo, como que eu chamo uma função de um smart contract de um determinado protocolo de finança descentralizado? Isso também tem um processo de codificação. Eu preciso também transformar, se eu quiser, por exemplo, chamar uma função transfer de um smart contract, ou seja, para fazer a transferência de um token, eu não tenho, quando você vai na interface, você aperta botões, mas não é isso que a gente quer fazer, eu quero escrever ali em bytes. Então eu vou precisar, existe um processo para eu escrever em bytes como que eu chamo aquela função e como que eu envio aquele valor para aquela função daquele smart contract. Então a gente vai ter que, quando a gente for interagir com o smart contracts, a gente vai ter que primeiro aplicar o ABI encoding e depois o RLP encoding. Então são dois processos, tá? Então em síntese, a gente vai precisar, se eu for enviar a transação para a rede, eu vou precisar primeiro construir essa transação. Se essa transação tiver uma interação com o smart contract, eu vou ter que pegar, vai ter um campo da transação que nós vamos ver em detalhes, que é o data. Esse campo da transação eu vou ter então que preencher ele com as informações da função do smart contract que eu vou chamar, né, que eu vou interagir. Todas elas eu preciso transformar isso em hexadecimal. Então nós vamos fazer isso e depois eu vou passar para o processo de serialização do RLP. Então, grosso modo, né, o que a gente vai fazer, vamos ver com mais calma na próxima aula, se a gente quiser criar uma transação, né, uma raw transaction, basicamente, a gente vai precisar ter os campos da transação, vai precisar serializar essa transação. No caso, se tiver interação com o smart contract, eu vou precisar codificar essas informações conforme o ABI, que nós vamos ver na sequência. E aí depois, feito isso, né, faço a serialização conforme o RLP, assino a transação com a chave privada e depois serializo, converto a transação em hash, assino o hash da transação e aí eu envio essa transação para a rede. Então nós vamos aprender a fazer esses dois processos, o processo de criação da raw transaction, envio, e vamos aprender a analisar essas transações para fazer o processo inverso, né, que é o processo de decodificar. Mas o que é mais legal? A gente vai aprender a fazer isso de forma manual, sem uso de software. Porque a gente quer analisar cada um desses elementos. Por quê? Você vai, por exemplo, construir depois um bot de investimento, você precisa ter domínio dessas informações. Não adianta você só copiar códigos, porque você vai ver que para você lucrar na rede Ethereum com bots, você precisa ter um conhecimento aprofundado sobre o funcionamento efetivo, tanto dos protocolos quanto dessas interações com os protocolos capazes de alterar o preço, perfeito? Então na próxima aula a gente vai ver pré-requisitos, tá? A gente está vendo aqui desde o básico. Então, na próxima aula a gente vai ver, por exemplo, o básico ali, que você precisa saber, que é a parte de como que funciona a notação hexadecimal. Caso você não saiba, eu sei que esse é um conhecimento, mas a gente vai partir do básico e depois vamos entrar aí já fazendo aqui na prática todo esse processo que eu mencionei, tanto de aplicação do ABI encoding nas informações relativas à interação com o smart contract,
quanto a parte de serialização utilizando o RLP encoding. Nos vemos na próxima.